Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você. Vamos nessa caminhada hoje do estudo do Evangelho de São Lucas para nos prepararmos para o Natal. E hoje estamos no capítulo 20. Foram 19 dias em que estudamos um capítulo por dia e ainda faltam mais 5 para a gente chegar no dia de Natal com toda a certeza de que conhecemos quem é o Jesus que vamos celebrar nesta data. Se você não viu ainda os capítulos anteriores, veja na nossa página, na seção de vídeos da página Salve Rainha, no grupo Salve Rainha ou no canal do YouTube, onde você tem lá toda a sequência do dia 1º e vai até o dia 24. Aproveite, estude, prepare-se para o Natal lendo e ouvindo o Evangelho de São Lucas junto comigo. Narração do Evangelho de São Lucas, capítulo 20. Origem da autoridade de Jesus. Um dia, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes dos sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe: Dize-nos, com que direito fazes essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me: o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois não cresces nele? Se porém dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam por fim que não sabiam de onde era. Replicou-lhes também Jesus: Nem eu vos direi com que direito faço essas coisas. Parábola dos vinhateiros. Então Jesus propôs-lhe esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe dessem o produto da vinha. Eles o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro, feriram também este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: Que farei? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: Este é o herdeiro. Matemo-lo para que se torne nossa a sua herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará esses vinhateiros e dará a vinha a outros. A essas palavras disseram: Que Deus não o permita. Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: Quer dizer, então, o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido que se referia a eles ao propor esta parábola. Tributo de César. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem, para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de o entregarem à autoridade e ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: Mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão, e que sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade.
é-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Assim, não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram de calar-se. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus, que negavam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem. E já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Cristo é mais que Davi? Jesus perguntou-lhes: como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, disse o Senhor a meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Como, pois, é ele seu filho? Desconfiar dos escribas. Enquanto todo o povo o ouvia, disse a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, porque querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão castigo mais rigoroso. Queridos irmãos e irmãs, este foi o capítulo 20 do Evangelho de São Lucas, nessa nossa caminhada de preparação para o Natal. Você prestou atenção nos ensinamentos desse capítulo 20? É um capítulo curtinho, mas bastante inspirador em sua lição. Se você não assistiu ainda os vídeos anteriores, faça isso. Eu sugiro também que você pegue a sua Bíblia e estude, e leia pelo menos os capítulos de 1 a 20. E depois acompanhe-nos até o dia 25. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê a sabedoria necessária para entender a sua vontade através das Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.